O Incrível Hulk. O Incrível Hulk é uma série de TV norte-americana da rede de televisão CBS, exibida de 78 a 82, baseada no personagem Hulk dos quadrinhos da Marvel Comics. Estrelou Bill Bixby como Dr. David Banner, Lou Ferrigno como Hulk e Jack Colvin como Jack McGee. Nem todas as primeiras adaptações de quadrinhos da Marvel foram bem-sucedidas, mas o Incrível Hulk entregou uma exposição única para o personagem e uma estrutura de como abordar personagens de quadrinhos em formato de série. O Hulk representa, em muitos aspectos, o primeiro sucesso de live action da Marvel e abriu caminho para muitos programas e filmes seguirem nos anos seguintes. Veja nesse vídeo curiosidades que talvez você não saiba sobre a série O Incrível Hulk de 78. O filme piloto de televisão, O Incrível Hulk, traçou um novo território como uma série de TV. O piloto original de 77 foi exibido nos cinemas europeus como um filme independente. Com 2 horas de duração, estabeleceu as origens do Hulk, onde o Dr. David Banner, um médico e cientista viúvo que é dado como morto, viaja pelos Estados Unidos sob nomes falsos após uma exposição à radiação gama que alterou suas células. Em momentos de extrema raiva ou estresse, ele se transforma em uma enorme selvagem criatura sobre-humana de pele verde, que foi chamado de o Hulk. Em suas andanças, Banner ganha dinheiro trabalhando em empregos temporários enquanto procura uma maneira de controlar ou curar sua condição. No início de 77, Frank Price, chefe da Universal Television, conhecida hoje como NBC Universal Television, ofereceu ao produtor e escritor Kenneth Johnson um acordo para desenvolver um programa de televisão baseado em qualquer um dos vários personagens que eles haviam licenciado da Marvel Comics. A princípio, Johnson recusou a oferta, mas depois, enquanto lia o romance de Victor Hugo, Les Misérables, veio a inspiração, então ele começou a trabalhar para transformar o quadrinho do Hulk em um programa de TV. Kenneth Johnson já havia feito A Mulher Biônica, derivada da bem-sucedida série do Homem de 6 milhões de dólares. Os 80 episódios da série foram originalmente transmitidos pela CBS ao longo de 5 temporadas de 78 a 82. Séries de filmes de TV. 6 anos após o término do programa em 88, os direitos de filmagem foram adquiridos da MCA Universal pela New World Television para uma série de filmes de TV para concluir o enredo da série. Os direitos de transmissão foram, por sua vez, transferidos para a rival NBC. New World, que já foi propriedade da Marvel, produziu 3 filmes para a televisão. O Retorno do Incrível Hulk, dirigido por Nicolas Coria, onde Dr. Banner acredita ter encontrado uma cura potencial para sua condição, com a presença de Thor interpretado por Eric Allen, foi a última aparição de Jack Colvin como Jack McGee. I'm sorry to have bothered you. Have a nice day. O julgamento do Incrível Hulk de 89, dirigido por Bill Bixby, apresentando Hulk e Demolidor estrelado por Rex Smith, que se unem para derrotar Wilson Fisk. E a morte do Incrível Hulk de 90, também dirigido por Bill Bixby, onde Dr. David Banner segue desesperado para se livrar de seu alter ego monstruoso. David Bruce Banner. Entre os quadrinhos e a série de televisão tiveram muitas mudanças, mas uma das mais estranhas é que o personagem principal não era Robert Bruce Banner, mas sim David Bruce Banner. Embora a origem do personagem seja bastante semelhante na série, a mudança de nome confundiu os fãs da época. Muitas foram as razões nessa mudança, mas parece ser principalmente que o produtor Kenneth Johnson simplesmente queria dar ao personagem o nome de seu filho. A série também mudou alguns detalhes biográficos sobre Banner, como ele sendo viúvo.
Depois da morte da esposa, o Dr. David Banner procura um modo de liberar uma força desconhecida, que supostamente todos os humanos teriam para protegerem seus entes queridos. Ele descobre que a radiação gama poderia lhe dar essa força e, para não ferir ninguém, ele a testa em si mesmo. A narração de abertura original. A narração de abertura original do show foi fornecida pelo ator e dublador norte-americano Ted Cassidy. Dr. David Banner, physician, scientist, searching for a way to tap into the hidden strengths that all humans Famoso have. por interpretar o mordomo tropeço da série de televisão dos anos 60, A Família Addams. Com seus 2 metros e 6 centímetros de altura, ele tendia a interpretar personagens incomuns e em dublagens famosas devido ao seu incrível timbre de voz. Infelizmente, ele morreu durante a produção da segunda temporada, em 79, aos 46 anos de idade, de complicações cardíacas. Hulk no Brasil. A série foi exibida pela Rede Globo a partir de 25 de janeiro de 78, indo ao ar no horário nobre. Permaneceu na Globo ocupando horários variados até 82, quando então começou a fazer parte da Sessão Aventura e tinha sua exibição nas terças-feiras à tarde. Permaneceu na emissora até 86. Entre os anos de 89 e 90, a série começou a ser exibida à tarde na TV Manchete e anos depois esteve na TV por assinatura USA Network e no extinto canal Rede 21. Foi exibido também no canal Rede Brasil. A série sempre teve a dublagem do estúdio Herbert Richards, com a voz de Newton Valério para o Dr. Banner, que precisou em determinado momento mudar a voz, que passou a ser dublado por Newton da Mata. Sr. McGee, não faça que eu me zangue. Não ia gostar de mim zangado. Sr. McGee, não me irrite. Não iria gostar de me ver zangado. A voz de Jack McGee foi feita por Waldir Fiore. Possa dar um jeitinho. Quem sabe um trago vai avivar a sua memória. A narração da abertura por Ricardo Vurt. Dr. David Banner, médico e cientista, pesquisando uma maneira de atingir a força escondida que todos os homens possuem. E a leitura de título na voz de Ricardo Mariano, do Blasiewicz. O Incrível Hulk. A Universal lançou os DVDs com a série completa no Brasil, recorrendo à dublagem original, exceto nos episódios Como a Fera Nasceu, que é o piloto da série, e Casados, que é o primeiro episódio da segunda temporada, cuja qualidade do áudio estava um pouco prejudicada. Dessa forma, acabou redublando as 2 histórias no estúdio Double Sound, com o Dr. Banner dublado, com a voz de Hércules Franco. Não acha que é perigoso viver sozinha quando está sujeita a fortes ataques apopléticos? A leitura de título por Alfredo Martins. O Incrível Hulk. O papel do Gigante Verde. Lou Ferrigno não foi a primeira escolha para protagonizar o Incrível Hulk. O musculoso austríaco Arnold Schwarzenegger foi a primeira opção para interpretar o Hulk, embora ele fosse um pouco pequeno, com 1,85 m, e estava ocupado filmando Conan o Bárbaro. Então, ele recomendou Lou Ferrigno para o papel. Como Ferrigno nunca havia atuado nesse tipo de show, acabaram escolhendo o verdadeiramente gigante de 2,18 m, Richard Kiel, que interpretou o Jaws no filme de James Bond Moonraker, ou 007 contra o Foguete da Morte de 79 e em outros filmes, principalmente fazendo papéis de vilão. A produção começou com Richard Kiel interpretando o papel titular do gigante. Porém, mais tarde, perceberam que o ator não estava agradando. A partir daí, eles lembraram da recomendação de Schwarzenegger e o substituíram por Ferrigno. Na época, o CGI não existia. Passaram-se 5 anos até que o filme Tron se tornasse o primeiro filme a fazer uso significativo de imagens geradas por computador em 82. Conceber um gigantesco Hulk verde na tela provou ser um desafio, mas Lou superou isso e muito mais. Um fisiculturista de classe mundial com 1,95 m de altura e 133 kg de músculo, Lou ganhou o título IFBB Mr. America e o título IFBB Mr. Universe por 2 anos consecutivos. Antes de ser ator, ele apareceu no documentário Pumping Iron, ou O Homem dos Músculos de Aço, de 77, que focava no fisiculturismo e apresentava sua rivalidade com Arnold Schwarzenegger. That ever went out on that platform at 275 pounds, Louis. They know that. Oh, I beat him.
Apesar do seu tamanho, retratar um monstro verde seria um desafio. No entanto, Lowe fez o Hulk convincente sem problemas. Desempenhar o papel icônico exigiu que o ator ficasse coberto da cabeça aos pés com maquiagem verde, que levava mais de 3 horas para ser aplicada. Seu físico era perfeito e ele também tinha uma certa inocência que se encaixava bem no papel. Além da pintura de verde nos episódios iniciais da série, Ferrinho usava maquiagem facial monstruosa para ajudar a transmitir o quanto o Hulk era uma criatura, mas isso foi considerado como demais e acabou sendo reduzido a lentes de contato verdes e uma peruca feita de cabelo tingido de iaque, uma espécie de búfalo do Himalaia. Sua relação com o personagem continuou em versões recentes para as telas do Hulk, como no filme de 2003, que aparece ao lado do saudoso Stan Lee, e no filme de 2008, ambas as películas no papel de um segurança. You are the man. Também dublou ou grunhiu o personagem no segundo filme de 2008, e nos filmes Os Vingadores e Vingadores, A Era de Ultron. No entanto, a voz de Lowe Ferrinho nunca é ouvida quando ele interpreta o Hulk na série, já que os vocais do personagem foram dublados por diferentes atores. Além de atuar como o Gigante Verde, ele também apareceu em aventuras de fantasia produzidas na Europa, como Hércules de 83, e Simba e os Sete Mares de 89. Simba e os Sete Mares. E apareceu como ele mesmo no episódio 12 da 7ª temporada em 2005 no sitcom The King of Queens, ou O Rei do Bairro, e na comédia de 2009, I Love You Man, ou Eu Te Amo, Cara. Veja o que Lowe disse em uma entrevista como foi o teste para o papel de Hulk. Saí para fazer o teste de tela e eles disseram: "Ok, vamos pintar você de verde." Eu disse: "O quê?" Então eles me compensaram pelo meu tempo e me pintaram de verde. Eu estava na frente da câmera e eles me disseram para ser como o Hulk, então eu era o Hulk e eles me contrataram naquele dia. No dia seguinte, fiquei maquiado por cerca de 12 a 14 horas. Me olhei no espelho e pensei: o que estou fazendo aqui? Eu vi os olhos brancos e os dentes verdes. O resto é história, lembrou o ator. Casou-se 2 vezes. Seu primeiro casamento foi com Susan Groff em 78, divorciando-se um ano depois. Em 3 de maio de 80, casou-se com a psicoterapeuta Carla Green, que também passou a atuar como sua gerente. Mais tarde, ela se tornou uma personal trainer. Eles têm 3 filhos, Shanna, Louis Jr. e Brent. O personal trainer e fisiculturista aposentado segue ainda atuando, fazendo participações em séries e filmes. Atualmente, em 2024, está com 72 anos de idade. Sapatilhas do Hulk. Os fãs de quadrinhos sabem que o Hulk fica descalço devido aos sapatos rasgados quando ele se transforma. Ele também aparece descalço na série de TV dos anos 70, mas nos bastidores, Ferrinho usava uma espécie de sapatilhas. Nas cenas em que seus pés ficavam fora de enquadramento, Ferrinho usava sapatilhas camufladas de verde para proteger os pés enquanto corria e pulava nas cenas de ação. Hulk corria constantemente pelas ruas da cidade, principalmente no episódio Terror na Times Square, em que ele fica furioso e invade as ruas de Nova York. Ferrinho certa vez brincou que mesmo o poderoso Hulk não gostaria de andar descalço na Times Square na década de 70. Em algumas cenas do episódio, é utilizado uma espécie de mocassim e não as sapatilhas. MCU embrionário. Os fãs da MCU, ou Marvel Cinematic Universe, Universo Cinematográfico Marvel, UCM, da Marvel Studios, podem considerar a Era de Ouro moderna para super-heróis em live action, e por um bom motivo. Mas o incrível Hulk anunciou um momento incomum para o gênero. A série Hulk de 78 eram entre 3 diferentes programas de TV de super-heróis no ar na época, incluindo a clássica série com Linda Carter, a Mulher Maravilha, e aparecendo ao mesmo tempo que o espetacular Homem-Aranha, um programa quase esquecido que também foi ao ar na CBS de 77 a 79, exibindo apenas 13 episódios antes de ser cancelado. O programa de TV se distanciou do Hulk dos quadrinhos.
Banner, o lindo cano entrou exposto a raios gama. No meio o Hulk virou. Além da mudança de nome, fazer o Hulk funcionar na TV exigiu reduzi-lo de várias maneiras. A versão em quadrinhos realiza rotineiramente grandes feitos de força, mas na série não era viável ou prático para o Hulk perfurar montanhas, pular cidades ou erguer edifícios. Outro fato interessante dos quadrinhos é que nas primeiras histórias, a transformação de Banner em Hulk ocorria apenas à noite, como se isso fosse alguma maldição similar à dos lobisomens. Porém, em pouco tempo, o desenhista Jack Kirby e o roteirista Stan Lee chegaram a um acordo e o Hulk passou a surgir toda vez que o Dr. Banner ficava irritado e despertava em si seu lado mais selvagem. Outra mudança exigida pelos produtores é que o Hulk não falasse. Nos quadrinhos, o Hulk fala um pouco, a depender da versão, mas esse nunca falou. How dare you keep me waiting? I'm warning you, Exposição acidental aos raios gama na HQ. Ao contrário da série, originalmente nos quadrinhos a exposição de Bruce Banner foi acidental aos raios gama enquanto salvava a vida de Rick Jones durante a detonação de uma bomba experimental. Banner é fisicamente transformado no Hulk quando submetido a estresse emocional a seu favor ou contra sua vontade. Hulk seria vermelho na série. Stan Lee, o homem que criou o incrível Hulk, originalmente imaginou um Hulk de pele cinza, inspirado no monstro de Frankenstein e no Médico e o Monstro de Robert Louis Stevenson, e também porque Lee queria uma cor sem conotações étnicas. Em maio de 62, devido a um erro na gráfica em sua primeira edição nos quadrinhos, o colorista Stan Goldby reclamou da qualidade da impressão da revista, na qual a tonalidade acabou variando muito. Em algumas cenas, o cinza mais parecia verde. Para resolver o problema, a partir da segunda edição, eles ficaram com o verde mesmo. Já na série, o produtor Kenneth Johnson considerou mudar o Hulk para vermelho, porque achava que a cor vermelha transmitia mais a raiva que seria inerente ao personagem do que o verde, mas não levou adiante a mudança. Essa ideia fazia sentido, já que o Hulk vermelho se tornou um personagem popular nos quadrinhos recentes e um poderoso vilão do Hulk. O Red Hulk, a personalidade gama enfurecida do General Thunderbolt Ross, que nos quadrinhos perseguia Hulk, e já na série esse papel de perseguidor é feito pelo repórter Jack McGee. Interpretado por Jack Colvin, o repórter mala e de jeito canastrão que perseguia o incrível Hulk, Jack foi um ator norte-americano que ao longo de sua carreira trabalhou em várias produções de cinema, televisão e principalmente no teatro. Certa vez, ele fez uma declaração sobre atuar na série Hulk. Quando eles me contaram o título, gargalhei. Mas então me deram os 2 primeiros roteiros e eu soube que ela tinha futuro, disse Colvin. Em certo momento da série, foi proposta uma medida de corte de custos para eliminar o personagem Jack McGee. Porém, Bill Bixby e Lou Ferrigno disseram que se isso acontecesse, eles iriam embora em protesto por lealdade e apoio a Jack Colvin. Como dito anteriormente após o término da série, fez sua última aparição como Jack McGee no filme para televisão O Retorno do Incrível Hulk, em 88. É também lembrado como Dr. Ardmore no clássico de terror Brinquedo Assassino, também de 88. Em 1º de dezembro de 2005, Jack Colvin morreu vítima de um derrame cerebral, aos 71 anos de idade. Bill Bixby e as tragédias em sua vida. O ator veterano Bill Bixby trouxe uma intensidade silenciosa ao papel que ajudou a vender a ideia de que um monstro verde furioso estava escondido dentro dele. Wilfred Bailey Everett Bill Bixby, III, nasceu em São Francisco, na Califórnia, no dia 22 de janeiro de 34, foi um ator, diretor, produtor executivo e apresentador de televisão americano. Bixby começou a atuar no início dos anos 60 e alcançou sucesso e aclamação em uma série de papéis, entre muitos outros trabalhos que fez em seus mais de 30 anos de carreira. Ficou muito conhecido quando protagonizou a série de televisão O Incrível Hulk e dos filmes de televisão que deram continuidade à história. Veja o que o criador do Hulk, Stan Lee, falou sobre Bill Bixby. It was such a good show. Ken did everything right. And I might add, Bill Bixby, who played Bruce Banner, who turned into the Hulk, one of the nicest guys I have ever known.
Bixby foi casado 3 vezes. Seu primeiro casamento foi com a atriz Brenda Bennett, em 4 de julho de 71. Ela deu à luz seu filho Christopher, em 25 de setembro de 74. Brenda estrelou com ele a série The Magician, em 73, e participou da série do Hulk em 80, pouco antes deles se divorciarem. Durante uma viagem de férias, Brenda levou o filho para esquiar, porém ele acabou contraindo uma rara bactéria na garganta e acabou entrando em coma, sofrendo uma parada cardíaca durante uma traqueotomia. Christopher faleceu em 1º de março de 81, com apenas 6 anos de idade. Brenda Bennett tirou sua própria vida em abril de 82, aos 36 anos de idade, atirando em sua cabeça após cair em profunda depressão pela morte de seu único filho. Bill então conheceu Laura Michaels em 89, que tinha trabalhado em um dos seus filmes do Hulk. Eles se casaram um ano mais tarde, no Havaí. No início de 91, Bixby foi diagnosticado com câncer de próstata e submetido a tratamento. Ele havia se divorciado no mesmo ano. No final de 92, ele conheceu a artista Cleban Judith e se casaram apenas 6 semanas antes de encerrar sua direção na série Blossom. No início de 93, Bixby revelou ao público sua doença, discutindo sobre ela e sobre a energia necessária para mantê-lo vivo. Porém, o câncer de Bixby progrediu e em 21 de novembro de 93, 6 dias após a sua atribuição definitiva sobre a série Blossom, ele morreu de complicações de sua doença em Century City, Califórnia, aos 59 anos de idade.